Olá, bom dia para quem está no Brasil e boa tarde para quem está na Alemanha. Eu sou Cláudia e sou mentora de carreira, coach de liderança, também dou treinamentos em empresas e empreendo há quase 20 anos. E hoje, nessa live, eu vou falar sobre empreendedorismo. Como você pode saber se está na hora, se essa carreira é para você, se o empreendedorismo é para você e como você pode também se preparar para essa carreira. Sim, existe uma forma. Qual é o perfil também do empreendedor e se o empreendedor, esse perfil, combina com o seu perfil, se você está disposta a viver essa jornada do empreendedorismo. Então eu vou trazer aqui casos dos meus clientes que já fizeram esse processo de mentoria comigo e optaram pelo empreendedorismo e vou trazer também a minha própria história, já que sou há 19 anos empreendedora. Hoje mesmo, pensando aqui nessa live, fiz a conta e são 19 anos desde que eu tomei a decisão de sair de uma grande empresa. Então, se você às vezes vem na sua cabeça essa ideia do empreendedorismo, se você tem esse sonho, essa live é para você. Se você quer saber como se preparar, qual é o perfil do empreendedor, conhecer casos reais, essa aula, essa live é para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então vamos lá. Primeira coisa que queria contar aqui, um caso muito bacana que eu vivi. Pude atender uma pessoa, um mentorado. Ele trabalhava numa TV como funcionário e ele queria empreender, ele queria ter a agência de marketing dele. E foi muito bacana, porque todo o processo com ele foi profundo, assim. A gente mapeou os pontos fortes dele, as competências dele. Ele começou a se enxergar, também percebeu que ele precisava desenvolver dentro do perfil do empreendedorismo e traçamos ali um planejamento estratégico pessoal, que eu vou falar sobre isso aqui nessa aula, o que é isso. E ele então se preparou colocou esse plano em ação, esse planejamento em ação, e depois de 1 ano e meio ele abriu a agência de marketing dele. E o mais legal, né? Ele encontrou uma sócia para trabalhar com ele e ele realmente foi analisar se existia cliente para aquilo que ele queria oferecer. Ele queria trabalhar no ramo político e ele foi conversar com alguns potenciais clientes para fazer esse estudo de mercado, que eu super recomendo. Bom, gente, foi tão bacana que no final ele realmente montou a agência dele e um dia eu fui visitar. E quando eu fui visitar, a agência, ela tinha a mesma cara no exercício de visualização que nós fizemos. As mesmas cores, os mesmos móveis. E foi incrível, assim, ter visto e o sucesso, né, que ele teve. E tudo começou ali, nas nossas sessões. Então, é assim que eu posso te ajudar. A você olhar para você, a você desenhar esse caminho, né? A você entender o que vai mudar na sua vida, porque muda muita coisa. Quando a gente sai de funcionário e vai para o empreendedorismo. E agora eu vou contar também um pouco do meu caso, né? Da minha história. Bom, gente, já falei várias vezes aqui para vocês que eu sou uma engenheira que foi para RH e se apaixonou por desenvolvimento humano. E quando eu estava no RH da Unilever, eu resolvi empreender. Por quê? Porque eu queria ter mais liberdade, autenticidade e eu queria 100% trabalhar com desenvolvimento humano. Então, eu resolvi empreender. E nesse resolver empreender, eu levei alguns anos. Então, eu fui conversar com algumas pessoas, alguns consultores, terapeutas coaches, naquela época eu achava que tinha a ver com o que eu queria fazer, fui entender o que eles faziam, fui buscar parcerias também, fui buscar formações e também fui buscar
uma pessoa que era uma psicóloga e que fazia aconselhamento de carreira também, né? O coaching de carreira na época, né? E foi maravilhoso, porque eu também vivi todo o processo desse planejamento, dessa visualização. E tudo aquilo que eu escrevi, tudo aquilo que eu coloquei no papel, que eu visualizei, aconteceu, gente. Então, assim, eu busquei ajuda, né? E quando eu me senti mais preparada, eu comuniquei à empresa que eu ia sair. Bom, não foi nada fácil, porque na época eu tinha 2 filhos pequenos, era eu e meu marido ali bancando a casa, e então foi um passo mesmo de coragem, mas eu não via outro caminho. Eu tinha uma confiança interna que era muito baseada na contribuição que eu queria oferecer, naquilo que eu gostaria de fazer. Era como se viver uma coisa diferente do que eu vim para viver não seria legal. Olha que interessante, né? Que era o meu propósito. Hoje eu sei dizer que é o meu propósito, que é a minha proposta de valor, né? Propósito é isso, é minha proposta de valor para o mundo, de contribuição, e que eu uso os meus pontos fortes. Então eu comuniquei à empresa e saí. E nesse sair foi bem bacana, porque antes eu queria contar uma coisa, que quando eu comecei a fazer os cursos, né, de formação para me preparar para sair, eu conheci pessoas que viviam como empreendedores, né, microempresários. E aí também eu comecei a entender como que era a vida deles, o que eles faziam, como era ser um empreendedor. Então isso é algo que eu recomendo muito. Então, você conversar com pessoas que já fazem, você entender como que vai ser, você se preparar, quais são as competências que você tem, quais você precisa desenvolver, né? Tudo isso é muito importante para nós passarmos, então, de uma carreira de colaborador, funcionário, para empreendedor, tá? Essa live é sobre isso, né? Como saber se o empreendedorismo é para você, ok? E aí, então, eu realmente saí, né, da Unilever. Lá na Unilever eu era RH, né, business partner. Saí e, bom, eu não tenho nenhum cliente, vou começar a empreender. Como que vai ser isso, né? Isso há 19 anos atrás, né, gente? E aí foi muito bacana que um colaborador da Unilever também contou de mim para uma pessoa, que era prima dele, e essa prima era, na época, uma gestora na Unicamp, e me chamou para um projeto, e foi meu primeiro projeto, quando eu fiz a minha primeira proposta, meu primeiro projeto. E aí eu já tinha o meu primeiro cliente, né? E realmente, naquele momento, o meu primeiro projeto, eu não tinha total conhecimento de como fazer. Era implementar cargos e salários, implementar o RH e fazer o coaching, né, com o gestor de RH. Ia fazer uma reestruturação na área de RH lá, nesse setor da Unicamp. E foi super bacana, que eu, de novo, fui buscar ajuda. Então, eu acho que o empreendedor, ele não vai ter todas as respostas, mas essa capacidade de buscar ajuda, de caminhar na incerteza, é muito importante para quem quer empreender. Então, eu sempre busquei livros, cursos, pessoas que podiam me ajudar. E vamos lá, vamos entregar, né? Vamos fazer acontecer. Agora, é claro, tem coisas que não tem nada a ver com a minha proposta de valor, então eu não vou me comprometer com isso, né? Por exemplo, sempre me chamaram para fazer recrutamento e seleção, mas não é uma área do meu interesse, então eu nunca fui para essa área, tá? E aí foi muito bacana, né? Então consegui, nesses 19 anos, ter muitos clientes. Hoje tenho clientes grandes, assim como Siemens, né? Uma empresa grande, a Cargill, são empresas muito grandes que nesse caminhar de 19 anos eu fui conquistando, né? E isso é muito importante, gente. Quando você sai de uma empresa como funcionário e se torna um empreendedor, essa palavra buscar é a sua principal missão, né? Então, buscar clientes, comunicar o que você faz, mostrar o seu valor é fundamental, tá bom? E assim, algo que eu também vivi e queria passar aqui para você. Quando você se torna um empreendedor, você vai ter que aprender a cuidar das suas finanças. Claro que antes você também cuidava, mas é diferente, você vai ter imposto para pagar, né? Então você vai ter que
ter fornecedor, um contador, né? Você tem que regularizar a sua empresa. Então, o primeiro passo é esse, regularizar a sua empresa, cuidar das finanças, né? Você vai precisar entender da parte de vendas, de comunicação. Você vai precisar definir objetivos. Quais são os seus objetivos? Todos os anos, eu defino os meus objetivos. Quantas mentorias, quantos treinamentos, né? Quantos cursos online que eu vou, então, esse ano, vender para chegar nos meus objetivos financeiros também. Então, tudo isso é importante você fazer. Agora, contar para você aqui que, para mim, o que foi mais importante de tudo no empreendedorismo foi eu fazer o meu planejamento estratégico, né? O meu plano de negócio, meu planejamento estratégico. E aí eu já vou te falar, se você tem interesse de receber um modelo de plano de negócio, me escreve aqui, eu quero que eu mando para você, tá bom? É super importante, gente, porque primeiro porque num plano de negócios vem o que você vai fazer, quais são os seus serviços, né? Então, qual a sua proposta de valor, como que você vai entregar isso, quais são os seus serviços, quem são os seus clientes, quem é a sua concorrência, o que eles estão fazendo. Então, é necessário fazer uma pesquisa de mercado, né? Então, você precisa entender como o mercado se comporta para você saber como precificar, né? E então, quem é você, sua proposta de valor, como você entrega essa proposta de valor, quem são os seus clientes, né? Como que está a concorrência, como que seus clientes vão ficar sabendo de você. Então, a comunicação, a venda, a divulgação, o marketing, ter um plano de marketing. E aí, que recursos você já tem, então que competências você já tem desenvolvidas e que competências você precisa desenvolver, né? O nome da sua empresa é tão bacana quando a gente define o nome da nossa marca também, né? Esse branding é muito legal, como você vai se posicionar, mas todos esses objetivos e esse planejamento estratégico também é fundamental para você conseguir se estruturar, né? Para você saber onde eu estou indo. Quando você tem objetivos claros, propósitos claros, você tem um planejamento estratégico, né? Um plano de negócio, você tem uma direção, você tem clareza, né? Você está centrado, eu estou no caminho certo, dia após dia, né? Isso é muito importante, senão você vai para qualquer lado, né? E isso é muito interessante quando a gente empreende, porque às vezes a gente recebe propostas de parceiros, ideias que vêm, e aí você sai do seu foco. Então, assim, é muito importante ter essa clareza, né, para fazer acontecer, para você colocar esse esforço e fazer acontecer, tá? Então, olha lá, regularizar a empresa, fazer esse planejamento estratégico e antes até de tudo isso, perceber, eu tenho perfil? E, né, nisso tudo eu posso te ajudar, mas principalmente neste aspecto. Eu tenho perfil para ser empreendedor? Gente, muda muito quando você é um colaborador e quando você se torna um empreendedor. Quando você é colaborador, você, né, segue procedimentos, você segue objetivos estabelecidos, você segue, tem uma diretriz, tem um caminho. Claro que você também tem autonomia e toma muita iniciativa, mas você faz parte, você pertence a um grupo, né? Se você num dia não fizer, esse grupo faz, né? A empresa continua. Já no empreendedorismo, se você não fizer um dia, isso vai te impactar. Então depende de você, né? Depende muito mais de você. E principalmente quando você é colaborador, você tem um salário todo mês, gente. Quando você é empreendedor, você vai buscar, né, fazer essa remuneração, né, por meio das vendas. Então, você acaba, é um trabalho muito mais individual, então por isso que é tão importante a gente ter parceiros de troca, né, às vezes no mesmo segmento, e parceiros complementares, né? Você tem que ter muita disciplina para ir em busca dessa venda, que eu digo assim, que para um empreendedor,
60% do tempo dele são as vendas e comunicação. 40% vai ser realizando o trabalho, como no meu caso, os atendimentos, os treinamentos. Então é muita dedicação a isso mesmo, né? Daí não dá para reclamar, eu não gosto de Instagram, eu não gosto de LinkedIn. Não que eu não reclame, gente, eu reclamo também. Mas eu tenho consciência de que, independente de eu gostar ou não, essa é uma escolha minha, do empreendedorismo, né? E fazer isso com alegria, com propósito, né? Sabendo que o que você está levando para o mundo é legal, a sua contribuição, você tem orgulho de falar o que você faz, que nem eu tenho o maior orgulho de contar aqui o caso do meu colega, né, do meu mentorado empreendedor, que montou a agência dele, e tantos outros casos que eu tenho aqui. Então, isso me dá ânimo para vir aqui fazer uma aula, uma live, para fazer um post, para ir para o LinkedIn, para conectar com pessoas. Outra coisa, na empresa as pessoas estão ali, né? Quando você empreende, você tem que construir um network. Então, você precisa ir em busca de outras pessoas para comunicar, para mostrar de fato o que você faz. Né? E isso é muito importante. Então, essa é a diferença, né, entre você ser um funcionário, um colaborador de uma empresa e você ser um empreendedor. E você também vai ter que lidar com a sazonalidade financeira. Tem meses que são muito bons, tem meses que financeiramente não são tão bons. Então, como que você lida com isso? Você tem um planejamento, isso é muito importante. Antes de você sair para empreender, fazer um planejamento financeiro, né? Porque leva um tempo até você realmente conseguir converter todo o investimento que você fez em resultado. O empreendedor, muito importante também, ele precisa ter foco no resultado. Então, eu te ajudo a você entender esse perfil do empreendedor e a entender o seu perfil. Como? Eu aplico alguns testes. Então, o inventário de perfil vai te ajudar. Qual é o meu perfil? O meu perfil, o que eu preciso adaptar para que o empreendedorismo vá melhor na minha vida, né? E o que eu já trago no meu perfil? Então, por exemplo, um dos testes, né, que eu aplico é o DISC. E o DISC, ele tem uma parte que mostra o quanto que você tem esse foco no resultado. E o meu é baixo, gente. Imagina, eu empreendedora com foco no resultado baixo. Eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar, tenho bastante paciência para estabelecer processos e no ritmo dos clientes, dar treinamento, adoro, né? Adoro aprender, adoro ajudar pessoas, ouvir, mas focar em resultado é algo que para mim é mais baixo. Então, eu busco mentoria de vendas, eu tenho uma pessoa que me ajuda a fazer o meu marketing, sempre investi em vendas e marketing, gente. Isso é muito importante também. Como empreendedor, você não dá conta de fazer tudo, né? Então, buscar essas ajudas, esses recursos externos é fundamental. O que eu já tenho e o que eu preciso buscar. E eu te ajudo a mapear o seu perfil e o que você vai precisar, então, desenvolver. A construir esse planejamento estratégico pessoal. E uma coisa muito importante, que muitos empreendedores que eu hoje, né, trabalho como mentora, tanto na parte de bem-estar, como na parte de liderança, na parte de carreira, quando você se torna um empreendedor, você não tem horário de entrada e saída, não tem que bater ponto. E aí a sua vida vira o seu empreendimento. Então você está no sábado, no domingo, estudando, lendo um livro, fazendo uma reunião, postando alguma coisa, e você não tem mais descanso. Então eu conheço vários empreendedores que tiveram burnout por conta disso. Porque como só depende deles, basicamente, né? Claro que tem muitos empreendedores com equipe, eu mesma, né, também. Mas assim, depende muito mais de você. Então você se dedica e não para. E se não parar, chega à exaustão, ao burnout. Então é muito importante, como empreendedor, você ter essa clareza, né? Clareza em relação
Eu não tenho horário, ninguém aqui não bato o cartão, mas deixa eu definir limites, né? Onde termina o meu trabalho, onde começa a minha vida pessoal. Então, eu trabalho muito técnicas de bem-estar, ensinando os empreendedores a fazerem pausa, a respirar, a realmente ser um pouco mais gentil, né? Gentis com eles. Por quê? Porque muitos empreendedores, trabalho, e nunca dá bom, né? Então, eu trabalho muito isso com os empreendedores. Então, gente, se você quer receber esse planejamento estratégico pessoal, comenta eu quero, que eu te mando. O como eu posso ajudar você, né, nessa jornada empreendedora, já trouxe aqui, primeiro de tudo, olhando para o seu perfil, mapeando as competências que você tem, quais você precisa desenvolver, fazendo você acessar esse sonho, essa realização e você perceber como você se sente, fazendo o seu planejamento estratégico pessoal, trabalhando o seu bem-estar, construindo um plano junto com você, né? Alguém para realmente te dar a mão e vamos seguir juntos nesse sonho. Então, agora eu vou te fazer algumas perguntas, selecionei aqui algumas perguntas para você responder com calma e analisar, né? Será que o empreendedorismo é para mim? Então a primeira pergunta é: por que você quer empreender? Quais são seus sonhos, seus desejos? O que mais te interessa no empreendedorismo? Se você fosse empreender, em qual área você gostaria de empreender? Se você pudesse visualizar esse futuro, como seria você empreendendo? Quais são os seus medos também, pensando nisso? O que mais te assusta? E o que mais também te inspira, né? Quais são suas forças? Que você já traz? Que competências você já tem, quais você precisa desenvolver? E qual seria um pequeno passo em direção a isso? Um pequeno passo, uma conversa com alguém, uma leitura de um livro, uma pesquisa. Qual seria um pequeno passo para essa semana? Então, gente, eu gosto muito assim que a frase, né, que o sonho ele é realizado com pequenos esforços diários, com muito propósito, com muita clareza, direção e bem-estar. Então, todo dia, aliás, essa é uma competência de quem empreende, disciplina, para todo dia fazer o seu negócio crescer, porque depende de você. Então, todos os dias, ter muito claro o seu motivo para empreender, o seu porquê. Aquele dia que você, estiver cansada, você se lembrar do seu porquê, né? Então, pessoal, espero que quem tem desejo de empreender se inspire, mas com planejamento, com autoconhecimento, com propósito, com estratégia. Isso é muito importante, não de um dia para o outro. Eu mesma levei 2 anos para sair, né, da Unilever e começar o meu empreendimento. Então, planeje-se. Lembre de você ter um fundo, né, de reserva aí, um planejamento financeiro para você dar esse passo, não só para quando você for começar, mas pro negócio viabilizar. Então, espero ter ajudado você e estou aqui à disposição para ajudar você a construir o seu futuro, seja no empreendedorismo, seja você querendo fazer uma transição de carreira, né, para outra área, seja você querendo viver uma carreira na maturidade, seja você querendo trabalhar os seus bloqueios e melhorar ainda mais na carreira em que você se encontra atualmente. Então, é isso. Muito obrigada.